Como os alimentos impactam a microbiota intestinal? Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre alguns alimentos que impactam negativamente, ou seja, que não tem benefícios para a nossa microbiota intestinal. Mas antes, se você gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar e se inscreva no canal para continuar recebendo nossos vídeos. Vamos lá? A nossa microbiota intestinal, ela é formada por micro-organismos e alguns desses micro-organismos nós consideramos micro-organismos benéficos, micro-organismos do bem, que nós chamamos de probióticos. Para que nós tenhamos esses probióticos em equilíbrio dentro da nossa microbiota intestinal, precisamos ter uma alimentação saudável. Alguns alimentos saudáveis, principalmente as fibras, vão fazer com que esses micro-organismos do bem cresçam e a gente consiga ter uma população mais favorável deles, melhor em relação aos que não são benéficos, que nós chamamos de patogênicos. Assim, alguns alimentos que nós consumimos, eles ajudam esses probióticos, essas bactérias do bem, a crescerem, a se proliferarem e ajudam a manter a nossa microbiota mais saudável. Por outro lado, quando nós ingerimos alimentos que não são saudáveis, nós teremos um desequilíbrio, ou seja, esses micro-organismos do bem não crescem tanto e nós damos espaço ao crescimento de micro-organismos mais patogênicos, que nós chamamos de patobiontes, que não são benéficos à nossa saúde. E muitas vezes eles estão ligados a várias doenças crônicas, entre outras situações. Como que essas bactérias probióticas, essas bactérias que são do bem, como que elas agem no nosso intestino para proteger o nosso organismo de doenças? Existem alguns mecanismos pelos quais nós obtemos esse benefício. Por exemplo, essas bactérias, elas competem por nutrientes com as bactérias patogênicas. Dessa forma, elas não deixam as bactérias patogênicas sobreviverem. Isso é um dos mecanismos. Elas também são importantes para fazer a conversão de alguns compostos que nós ingerimos. Elas convertem alguns compostos que vêm dos vegetais e que precisam ser transformados para que sejam princípios ativos e que tenham um potencial benéfico no nosso organismo. Então, eles são convertidos a esse princípio ativo por meio dessas bactérias também. Um outro papel importante é a formação de algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina B12. Se nós temos uma microbiota saudável, nós conseguimos produzir por meio dessas bactérias a nossa vitamina B12 também. Então esse é um outro benefício extremamente importante. Existem outros benefícios, como elas protegem a barreira, elas fortalecem a barreira intestinal para impedir a passagem de toxinas e de bactérias patogênicas. Elas também têm um papel importante na estimulação imunológica e na redução da resposta inflamatória. Então, são muito importantes para o sistema imunológico também, para manter a regulação desse sistema imunológico. E, além disso, também tem uma outra função importante, que elas agem como um antagonismo direto às bactérias patogênicas por meio da produção de produtos que nós chamamos de bacteriocinas. Embora existam vários outros mecanismos, esses que nós citamos são os principais. Agora nós vamos falar sobre os alimentos que não contribuem beneficamente, ou seja, são negativos para o crescimento adequado da nossa microbiota intestinal, ou seja, para uma microbiota saudável. Quais são esses alimentos? Vamos ver? De forma geral, a dieta ocidental é uma dieta que não favorece os micro-organismos saudáveis na nossa microbiota intestinal. Então, essas características como o alto teor de gordura, principalmente saturada e gordura trans, o alto teor de consumo de carnes vermelhas e também o alto consumo de alimentos ultraprocessados.
As bifidobactérias são um dos gêneros que são importantes na saúde da nossa microbiota intestinal. E o consumo das gorduras saturadas vem demonstrando redução desse gênero das bifidobactérias. Além disso, o consumo excessivo da gordura saturada na dieta demonstrou também aumento de bactérias patogênicas gram-negativas, com aumento de produção de toxinas, que são as lipopolissacarídeos, que são toxinas geradas por essas bactérias que levam a essas toxinas para o sangue, que nós chamamos de endotoxemia. São estados de endotoxemia que levam à inflamação do organismo. Existem dados também mostrando que a dieta rica em gordura levou a desequilíbrios entre as bactérias patogênicas, então com aumento de bactérias patogênicas e reduzindo as bactérias probióticas, levando a uma disbiose intestinal, ou seja, ao desequilíbrio da microbiota intestinal. E as carnes vermelhas? Bom, o excesso no consumo de carnes vermelhas também demonstrou um desequilíbrio entre bactérias patogênicas, então o aumento das bactérias patogênicas em detrimento às bactérias probióticas. Com isso, há uma elevada produção das lipopolissacarídeos pelas bactérias gram-negativas e que acabam levando a uma endotoxemia, a essas toxinas produzidas no sangue que vão elevar a resposta inflamatória, ou seja, um organismo mais inflamado. Bom, em relação aos alimentos processados, alguns aditivos alimentares têm o potencial de reduzir bactérias importantes no nosso organismo, como os emulsificantes alimentares. Por exemplo, alguns emulsificantes que nós chamamos de sulfito. Eles demonstraram reduzir gêneros de bactérias que são chaves no processo anti-inflamatório e que, portanto, levam a uma disbiose intestinal e a um processo inflamatório maior do organismo. Esses conservantes que nós citamos, o sulfito, eles estão presentes em alguns alimentos como açúcar refinado, vinho, vinagre, alguns congelados, alimentos em conserva também, cerveja, entre outros. Então, são alimentos que não propiciam uma boa microbiota intestinal. Bom, como nós vimos, os alimentos eles têm um impacto na nossa microbiota intestinal, na saúde da nossa microbiota intestinal. Hoje nós falamos de 3 práticas que são negativas, que são as gorduras saturadas, o excesso de carnes vermelhas e também os ultraprocessados, alguns conservantes. Nos próximos vídeos falaremos de alimentos que são benéficos à saúde da nossa microbiota intestinal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar e se inscreva no canal para continuar recebendo nossos vídeos.